Gente, satisfação enorme, estamos em sintonia com o propósito de quê? Adivinha? Avançarmos com o nosso conteúdo trimestral. Lembrando que com esse bate-papo de hoje a gente encerra o conteúdo programático do ano. Meu Deus! Tudo passou de uma forma diferente, mas avançamos. Prosseguimos e findamos o ano atingindo todos os propósitos que almejávamos. Beleza, show de bola. Nosso bate-papo de hoje vai permear qual vai ser o título da nossa aula. Vamos falar sobre formações climatobotânicas. Análise morfoclimáticos. Dá para simplificar? Biomas. Bate-papo da aula de hoje, vamos falar sobre biomas nacionais. Cobertura vegetal que nós conseguimos observar, perceber, vislumbrar nesse imenso território chamado Brasil. Proporções macro, e isso favorece a ampla heterogeneidade de coberturas vegetais. Beleza, então vamos precisar trazer à tona algumas características peculiares, além de localizarmos. Show de bola, lembrando que essas informações que estão aqui, que representam um resumo do que nós pretendemos conversar, elas vão estar no finalzinho do nosso vídeo. Beleza? Show de bola? Vamos perder tempo não, vamos lá. Começando o item 1, localização e aspectos primordiais dos principais biomas existentes no Brasil. Começando pela Ileia Amazônica, Ileia Floresta Amazônica, Floresta Pluvial Equatorial. Show de bola! Nós percebemos que ocupa aproximadamente 40% do território nacional. Percebemos que nós temos uma grande heterogeneidade, sobretudo usufruindo de espécies latifoliadas e perennifólicas. Latifoliadas, folhas grandes e largas. Parte do vegetal responsável pela perda de água, as folhas. Parte do vegetal responsável pela absorção de água, as raízes. Todos os dias nós observamos a pluviosidade acontecendo no seio da floresta amazônica. Chove, muitas raízes absorvem muita água e mandam para a estrutura do vegetal. Eles precisam ter folhas grandes e largas que a todo momento trabalham tentando devolver à atmosfera a água que as raízes foram capazes de absorver. Então as folhas têm que ser o perfil das folhas atende pela nomenclatura de latifoliadas, folhas grandes, folhas largas, perennifólicas, presas à estrutura do vegetal de forma permanente, não perdem as folhas em nenhuma época específica do ano. Um bom exemplo disso é a bananeira, folhas grandes, largas, presas ao vegetal ao longo de todo o ano. Corta uma bananeira, a gente vai perceber nitidamente que ela está com uma grande quantidade de água no seu interior. É interessante a gente salientar que estudos recentes demonstram que, apesar de tudo e de todos, algo em torno de 15% da floresta amazônica não mais existe, virou lembrança, virou saudade. Essa formação apresenta substratos. Substratos representariam o quê? Nós perceberíamos porções, espécies, uma delimitação da floresta com características específicas. Uma outra área com outras características e uma terceira categoria. Então, esses substratos, vamos lá. Vegetação, poderíamos aqui estar ali. Ó. Igapó, várzea ou ciliar e terra firme ou caetê. Vegetação de igapó, aquela vegetação que é adaptada ao ambiente aquático. Pega um exemplo, uma morana. Estou perdido. Vitória Régia. Vitória Régia eu conheço. Vitória Régia. Então, raízes adaptadas ao ambiente ali aquático. Beleza, um substrato. Vegetação de igapó, permanentemente alagada. Ótimo. Várzea, aquela... Perguntar uma coisinha a vocês. Parte do nosso corpo permanentemente lubrificada. Os olhos. Bordejando os olhos, os cílios. Eu estou até percebendo que estou com calvície nos cílios. Mas, enfim. Cílios, parte que bordeja os olhos. Essa vegetação atende pelo nome de vegetação ciliar. Ciliar é uma alusão aos cílios. Ciliar é uma alusão à vegetação que está bordejando os rios. Vegetação que em épocas específicas do ano, quando há o transbordamento dos rios,
ela fica submersa, mas geralmente durante 9 meses não. Então vegetação de várzea ou vegetação ciliar. E a vegetação de terra firme, o nome já diz, também atende para outro nome, sim, KET. Essa nunca fica submersa. Então a heterogeneidade, a amplitude de espécies é tão grande que nós podemos compartimentar a Ileia amazônica em substratos, vegetações com características muito distintas. Na porção da terra firme, por exemplo, a gente percebe espécies que conseguem atingir 60 metros de altura. Meu Deus do céu, é bastante coisa. Então, vamos guardar essas características peculiares. Cerrado, joguem aí para a região centro-oeste do Brasil. Uma vegetação que, se a gente para analisar, estaria adaptada. Uma vegetação arbustiva, adaptada a temperaturas elevadas, adaptadas a solos ácidos, pobres, mas que, lamentavelmente, graças a Deus, que coisa incoerente, que frase sem nexo, Esteves, graças a Deus, um aspecto humanitário. Lamentavelmente, no aspecto da preservação do bioma. O homem conseguiu corrigir o pH do solo da região centro-oeste. Com isso, essa região pôde ser ocupada para o plantio de N elementos, sobretudo a soja. A soja avança no bioma do Cerrado, fazendo com que nós consigamos perceber que algo em torno de 70% desse bioma não mais existe. Uma vegetação remanescente de cerca de 30%. Então, se a gente para analisar, nós perceberíamos aí um amplo bioma que, lamentavelmente, tem sido drasticamente devastado, sobretudo em decorrência da ação humana com propósito alimentício. Então, que bom e que ruim. Avançando, nós percebemos, aliás, é interessante a gente perceber o seguinte: Cerrado, ele é dotado de espécies mesófilas, tropófilas. Significa isso, tipos. São espécies que estão adaptadas a uma intensa sazonalidade no nível de pluviosidade. Chove numa época, essa vegetação passa a ter uma característica. Não chove numa outra época, período de estiagem, essa vegetação tenta sobreviver esse período de estiagem, mas ela muda características particulares. Então, se eu vou cerrado, se eu vou ao centro-oeste, numa época de chuvas, beleza, eu vejo um bioma. Se eu vou a uma época de estiagem, eu tenho a sensação de não estar na mesma região. Nós temos chuvas muito irregulares e, além disso, se prendem essa questão da época do ano, a sazonalidade. Então, o Cerrado ele tem características adaptativas muito específicas. Show. A fisionomia muda. Avançando, a gente se depara com a questão da caatinga. Caatinga, termo tupi-guarani, Mata Branca. Como o ser humano está bem, está no ápice da sua pujança física. Estou bem, com saúde, me sentindo forte, voltei à academia. Estou ereto. Estou com dores. O ser humano está com dores e já fica meio curvado. Vamos associar essa comparaçãozinha simbólica que eu acabei de fazer, essa analogiazinha, à questão da vegetação. Vegetação exuberante, temperaturas elevadas e abundância de chuvas. É o que essa vegetação primordialmente necessita. Claro, alguns outros aspectos, mas primordialmente isso. Quando falta um desses elementos, a vegetação já começa a não ficar tão exuberante, não tem ampla diversidade e não ganha essa altura. Galhos retorcidos, tortuosos, vegetação de caatinga. Nordeste brasileiro, primordialmente sub-regiões do sertão e do agreste. Pegue um pé de goiaba, uma goiabeira, galhos retorcidos, a casca, a película que a envolve, começa a descascar e é esbranquiçada. Lembram do termo que eu usei no início? Mata branca. Então, se a gente para analisar, a gente percebe que é uma vegetação de menor porte, arbustivo, espaçada, adaptada a índice de pluviosidade absurdamente baixos, temperaturas elevadíssimas. Se a gente percebe nitidamente, puxa, Esteves, esses cactos poderiam sobreviver nessa região hostil. Vegetações cactáceas. Se eu pego mandacaru, xique-xique, são espécies que eu poderia usar facilmente como exemplos
encontradas nesta região. Se eu pego uma vegetação cactácea, um cacto, vegetação, folhas transformadas em espinhos. Espinhos, eu toco em água nesse exato momento? Sim, no estado de vapor. Então, se as folhas devolvem à atmosfera a água que as raízes absorveram, se esse vegetal não tem folhas, transformou essas folhas em espinhos, as raízes absorvem a água e as folhas não devolvem à atmosfera essa água, retém essa água, porque elas foram transformadas em espinhos. Esses espinhos atuam como uma espécie de radares, captando o vapor d'água da atmosfera. Show, show, show. Então, folhas transformadas em espinhos. Sistema radicular muito desenvolvido no intuito de atingir os lençóis freáticos, show de bola. Interior, no intuito de armazenarem água. Revestimento de uma película de cera na sua estrutura, isolando os estômatos, os poros dos vegetais. Então, deu para perceber que é difícil viver numa área tão hostil assim. Os cactos conseguem. Então, a vida tenta perpetuar, a vida tenta demonstrar que tudo se coloca contra, mas eu sobreviverei. E é isso que as espécies típicas da mata de Caatinga nos demonstram diariamente. Show, show, show. São espécies xerófilas, espécies adaptadas à escassez hídrica. Beleza, beleza, vem comigo. Mata Atlântica, mares de morros. Se a gente para analisar, o oceano que bordeja aí o Brasil, Atlântico. Vegetação que está na costa do Brasil, a faixa litorânea, desde outrora, desde o Rio Grande do Norte até o início do Rio Grande, parte setentrional do Rio Grande do Sul, norte do Rio Grande do Sul. Tudo isso aí sempre teve Mata Atlântica, mares de morros, áreas relativamente acidentadas. Que bom até a página 2. Por quê? É a área justamente de maior densamento demográfico, a área que o ser humano quer morar. Onde? No litoral. Ali existe uma vegetação. Então a especulação imobiliária fez com que, entre outros aspectos, essa vegetação fosse duramente retirada, duramente devastada. Estudos recentes demonstram que algo em torno de 7%, você falou 17%? Não, falei 7%. 7% dessa vegetação ainda é encontrada. Então, o processo de especulação imobiliária, própria atividade madeireira e coisas de gênero, ser processo de urbanização, mas, sobretudo, a questão da urbanização, adensamento demográfico, serviria para legitimar a agricultura, porque em outrora São Paulo, cafezais, show de bola, mas se tivéssemos que pontuar aquilo que influenciou de forma mais contundente, primordialmente, a questão da área onde essa vegetação está localizada. Se a gente para analisar, essa vegetação apresenta uma biodiversidade maior do que a floresta amazônica. Mas ela é menor do que a floresta amazônica. Mas analisando por hectare, número de espécies por hectare. Uma biodiversidade. Nenhum bioma apresenta uma heterogeneidade, uma biodiversidade maior do que a Mata Atlântica. Por quê? Entre outros aspectos. Morro, encosta, região montanhosa, oceano. As massas de ar vêm. Uma montanha tem lados. Lados de montanhas atendem pelo nome de vertente. Vertente voltada para o oceano, barla-vento. Vertente voltada para o continente, sota-vento. Barla, sota. As massas de ar vêm daqui. Vem, se deparam com a encosta. Há um choque térmico e as precipitações acontecem desse lado. As nuvens eliminam a pluviosidade na vertente barla-vento. O lado da montanha, a vertente voltada para o oceano. Chove muito na vertente barla-vento. As nuvens ficam mais leves, transpassam esse obstáculo do relevo. Show! Com menor quantidade de umidade. Chove mais aqui e menos aqui. Tem um maior nível de insolação aqui do que aqui. Mas tudo isso caracteriza uma área de existência da Mata Atlântica. Então eu vou perceber, em decorrência desses nuances de iluminação e pluviosidade, uma alteração sistemática na capacidade da vida se manifestar. Portanto, uma ampla heterogeneidade de espécies. Beleza. Show. Vamos avançar? Avança. E a gente cai dentro de uma outra cobertura que atende ao nome de Zona dos Cocais. Zona dos Cocais. Maranhão. Nordeste, joga ali o Maranhão. Uma vegetação homogênea.
homogêneo, tudo igualzinho, ou pouquíssima diversidade. Babaçu e carnaúba, duas espécies mais emblemáticas. E, de certa forma, algo que hoje atende pelo nome de indústria de cosméticos, indústria farmacêutica, tem contribuído para manter, preservar esse bioma. Eu nasci numa região específica do Nordeste. O Nordeste tem 4 sub-regiões. Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. O Meio Norte fica lá dentro, quase no norte. Então já passa a ter características próximas de uma floresta amazônica. É um bioma que a gente chama de bioma de transição. Por quê? Porque ele fica entre a Caatinga, o Cerrado e a própria Ilhéia Amazônica. Mas fica na última sub-região da região norte. Se a gente para analisar, os índices de pluviosidade são intensos, os níveis de insolação, as médias térmicas também, na sub-região do meio norte. A indústria de cosméticos, a indústria farmacêutica, ela tem instigado o extrativismo vegetal. Nasci no meio do nada, olha para um lado, olha para o outro, não tem muitas oportunidades de emprego, mas alguém diz para você, olha, se você começar a coletar babaçu e carnaúba, eu vou começar a fazer um monte de produtos e eu vou te pagar por isso. Opa, então a preservação dessas espécies contribui para que eu tenha um mecanismo de sobrevivência. No seio de uma floresta eu consigo tirar elementos que alguém vai adquirir. Então a gente percebe nitidamente que é uma vegetação homogênea, é uma vegetação adaptada a características climáticas peculiares de grande porte, de espécies arbóreas, mas que automaticamente estava sendo amplamente dizimada. Essa devastação atenuou em decorrência da demanda de alguns frutos típicos dessa região. Carnaúba e babaçu. Ceras, produtos de beleza, higiene pessoal e coisas do gênero, nós observamos atrelados a essa zona dos cocais. Maranhão, peculiar. Área peculiar. Vegetação ali endêmica. Aquela região, dentro daquele estado, primordialmente. Show. Floresta de araucária, vem. A gente percebe nitidamente. Floresta de araucária, temperaturas não são tão elevadas e os níveis de pluviosidade são mais a menos. A gente já começa a se aproximar de um clima subtropical, invernos rigorosos. Opa, então você está falando uma coisa com relação ao sul do Brasil. Acertaram. Essa floresta de araucária, mata de araucária, floresta dos pinhais, também se apresenta como um hotspot. O que significa isso? Ponto quente. Do ponto de vista da questão dos biomas, quando usamos essa expressão, nós estamos querendo dizer que essa vegetação tem grande chance de deixar de existir no futuro próximo. Estudos demonstram que 3% desse bioma ainda existe. 3% estão em unidades de conservação? Não estão em áreas particulares. Como estão dentro da minha residência, da minha propriedade, eu não retirei. Por conta disso, os níveis são absurdamente baixos. Então, eu tenho aquelas estruturas, uma vegetação homogênea, basicamente o Pinheiro do Paraná, pelo nome já dá para associar a sua, ou Mata dos Pinhais, pelo nome já dá para associar a sua localização, e é uma vegetação que, em decorrência da sua madeira extremamente macia, a indústria madeireira, durante décadas, contribuiu vertiginosamente para dizimar essa vegetação. Avança. Complexo do Pantanal. O nome já diz, é complexo. Pega uma região alta e aqui embaixo. Joguei água, um regador. Para onde a água vai? Para a área baixa. Vamos imaginar o seguinte. No Brasil nós teríamos a possibilidade de percebermos que existe uma região ali, Mato Grosso do Sul, que apresenta uma bacia de drenagem, uma confluência de rios, convergem para um ponto. Essa regiãozinha do Mato Grosso do Sul, primordialmente Mato Grosso do Sul. Região relativamente mais baixa, bacia de drenagem, vários rios atrelados à bacia do Rio Paraguai. Show de bola. Com
confluíram, convergiram, se encontraram nesse ponto. Se encontraram nesse ponto de períodos em períodos, período verão, esses rios não conseguem manter a água na sua calha, há o transbordamento. Vastas porções do território ficam submersas durante 3 meses. Isso faz com que as espécies tenham que criar mecanismos de sobrevivência. É um outro bioma que apresenta substratos. Lembra da Ileia? Igapó, várzea, ciliar e terra firme? A mesma coisa. Eu tenho espécies ali que facilmente têm as características de um cerrado, espécies que facilmente têm as características de uma floresta amazônica. Enfim, eu tenho várias categorias de espécies. Isso faz com que seja um bioma muito rico, muito heterogêneo, mas lamentavelmente muito devastado, muito impactado, sobretudo em decorrência de atividades atreladas ao garimpo, mineradoras e coisas do gênero. Muito impactado e lamentavelmente recentemente a questão das queimadas intensas também vem solapando as estruturas que dão sustentabilidade à manutenção dessa cobertura vegetal. Vem. Campos rupestres, relevos relativamente aplainados, temperaturas baixas, nível de pluviosidade tênue, brando, relativamente baixo também. Solos rasos. Eu tenho tudo que dá vida a uma vegetação de pequeno porte. É isso que eu percebo. Uma vegetação herbácea, gramíneas, notadamente associadas à porção sul do Brasil. Então você está falando na Argentina, daria o nome de coxilhas, isso. Na antiga União Soviética, estepes, sim. Estados Unidos, pradarias, sim. Brasil, pampas, opa, beleza, show de bola. Campos rupestres, a vegetação homogênea, pequeno porte, rasteiro, adaptada a solos rasos, níveis de pluviosidade tênues, temperaturas também brandas, invernos rigorosos, vegetação que serve para alimentação, como pasto, alimentação para o gado. Então a pecuária está muito atrelada a essa vegetação, mas nós precisamos produzir arroz. Qual é a região que notadamente se coloca como referência para o plantio de arroz? A menor parte do arroz que nós consumimos no Brasil sai do Brasil, e esse percentual sai do sul do Brasil, numa área que o solo, a configuração do relevo favorece a mecanização. Então eu posso colocar muitas máquinas para produzir, nesse caso específico, arroz, trigo, e isso se coloca numa área onde, notadamente, os campos rupestres se apresentariam. Então a gente tem aí percentuais em torno de 30% dessa área preservada. Show! Agora venham comigo, porque eu vou apresentar alguns complementozinhos, algumas informações que tendem a facilitar, inclusive termos que vocês vão se deparar no futuro próximo com relação a exercícios ou questões que vão se deparar que contemplem esse enfoque dos biomas. Vamos analisar de uma maneira pormenorizada ou técnica a questão das coberturas vegetais. Analisar as espécies segundo o seu perfil. Nós temos espécies hidrófilas, higrófilas, mesófilas ou tropófilas, halófilas e xerófilas. Se a gente para analisar, poeira de termos complicados aí, 6 termos. Espécies hidrófilas, adaptadas ao ambiente aquático. Higrófilas, adaptadas a um intenso nível de pluviosidade. Xerófilas, escassez de água. Halófitas, um ambiente de intensa salinidade. Espécies típicas de restingas, manguezais, coisas do tipo. Tropófilas ou mesófilas, ampla sazonalidade. Chove muito durante 3 meses, eu sobrevivo. Não chove quase nada ou nada durante 9, eu vou sobreviver. Termos que precisamos ter aqui. Avança. Classificação. Podemos classificar segundo porte. Porte arbóreo, porte arbustivo. Temos as vegetações herbáceas, gramíneas. E temos a mista, as vegetações mistas, ampla heterogeneidade. Percebam que eu coloquei uns numerozinhos aqui.
Rapidinho. Arbóreos. 1, 4, 5 e 6. 1, 4, 5 e 6. Arbustivo. 2 e 3. 2 e 3. Cerrado e Caatinga. Herbáceo. 8. Campos rupestres. Mista. 7. Complexo do Pantanal. Numerei ali as vegetações, numerei os biomas e coloquei ali numerozinhos também para que vocês pudessem associar. Ah, essa então é essa. Esse bioma é esse porte. Facilitar. E análise pedológica? Pedológica, solo, solo, solo. Análise do solo. Nós teremos vários tipos de solos que dão sustentação a esses biomas. Poderíamos citar aí solos lateríticos, solos. Um latossolo, solo velho, antigo, bastante lixiviado. Chove, chove, chove e vai retirando alguns tipos de recursos minerais, elementos existentes no solo, e automaticamente esse solo pode ficar laterítico, solo laterítico. É um latossolo com acúmulo de ferro, alumínio, os metais mais densos, mais pesados. Quando eu tenho isso, o solo fica ferruginoso. Não está apto para a prática agrícola. Beleza? Solos hidromórficos. Solos típicos de regiões alagadas. Então, se eu pego o complexo do Pantanal, se eu pego a ileia amazônica em substratos específicos, eu tenho um solo encharcado, um solo hidromórfico. Ah, tem outro termo? Tem solos gleisolos, a mesma coisa. Só que o Brasil prefere utilizar essa expressão, solos hidromórficos. Solos alomórficos, solos típicos de regiões salinas, restingas, manguezais. Terra roxa, massapê. Na ex-União Soviética já tinha visto falar sobre isso. Chernozion, isso. Solos típicos de áreas com intenso derramamento vulcânico. E esses solos acabam sendo muito aptos à prática agrícola. Região do Paraná, ali, aquela região é uma área onde nós temos um solo bastante rico em nutrientes, favorecendo a prática agrícola. O podizólico, solo podizólico, são solos também, pudéssemos fazer uma comparação, meio degrauzinho abaixo da terra roxa, massapê. Também são solos ricos em cálcio, magnésio, aptos à prática agrícola. Litossolo, lito, está em processo de desenvolvimento, é um solo raso. Não tem um horizonte tão bem estruturado assim. Então, eu não consigo ter acima dele uma vegetação de grande porte. Então quando eu associo o solo à vegetação, eu poderia então dizer que em algumas áreas dos pampas eu posso ter solos em processo de desenvolvimento, litossolos, show de bola, associado de forma correta. Gente, fiz um mapinha aqui. Esse mapinha tem como propósito uma legendinha básica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pegando da ileia amazônica até os campos rupestres. Eu fui fazendo uma numeração específica. Teve seu mapa, não está uma maravilha. Pois é, mas vai favorecer, vai facilitar, vai contribuir para que entendamos bem o mosaico de distribuição, o arranjo de distribuição das nossas coberturas vegetais no território nacional. Beleza? Gente, saúde, saudade, se cuidem. Jingle Bell tá aí, ano que vem vai ser diferente ainda melhor, beleza? Mas foi bom, foi tranquilo, foi sereno, porque eu estou em sintonia com vocês. Do Frente Saúde, tem algo melhor? Tem não? Beleza. Um abração, até mais. Saúde. Tchau, tchau.